Oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Mariana Araguaia e ciências é a minha praia. Hoje eu vim aqui para falar sobre a adolescência, um período que inicia aos 12 anos e vai até os 18 anos de idade. O início da adolescência é marcado por várias alterações que acontecem no corpo. Elas geralmente iniciam por volta dos 11 a 14 anos de idade e é chamada de puberdade. É importante você saber que essas mudanças podem demorar um pouquinho mais ou podem começar um pouco mais cedo. Mas antes de falar da adolescência, vamos pensar um pouquinho sobre situações que aconteceram antes mesmo de você nascer. Aliás, você sabia que um dia você já foi uma única célula? Sim, essa única célula era chamada de zigoto, formada pela fecundação dos gametas dos nossos pais biológicos. Como assim, gameta? Mariana, o que é isso? Gameta nada mais é que a célula reprodutiva. A célula reprodutiva masculina é chamada de espermatozoide. Já a célula reprodutiva feminina, nós chamamos de ovócito. Cada um desses gametas, cada uma dessas células reprodutivas, possui informações genéticas que definem, por exemplo, a nossa altura ao longo da vida, a cor da nossa pele, a cor e a textura dos nossos cabelos, assim como o nosso sexo biológico. E uma coisa muito interessante sobre o sexo biológico é que, de acordo com ele, lá no momento do desenvolvimento do embrião, até se tornar um bebê, né? Acontecem mudanças específicas de acordo com o sexo desse bebê. E uma coisa interessante é que quando ele nasce, a gente já consegue diferenciar se é um menino ou uma menina. Concordam comigo? Essas diferenças entre o menino e a menina, que a gente já consegue identificar no nascimento, nós chamamos de características sexuais primárias. E aí, mais para frente, lá na época da puberdade, no nosso cérebro, no lugar específico chamado hipotálamo, existe uma glândula de nome hipófise. A hipófise, pessoal, vai fabricar dois hormônios muito importantes nessa fase da vida, que é o FSH e o LH. No caso dos garotos, o hormônio FSH vai ser responsável pela fabricação dos espermatozoides, ou seja, dos gametas masculinos, lá no testículo. No testículo também vai acontecer a produção de um hormônio chamado testosterona, pela ação do hormônio LH. A testosterona vai ser responsável por algumas mudanças no corpo dos meninos, como, por exemplo, o surgimento de pelos nas axilas, na região genital, o surgimento da barba e do bigode, assim como o processo de engrossamento da voz. No caso das meninas, o FSH vai ser responsável pela maturação dos folículos ovarianos, que produzem um hormônio chamado estrógeno. Mariana, o que são esses folículos que você falou, esses tais folículos ovarianos? Gente, os folículos ovarianos são células que ficam ali ao redor dos ovócitos. E, dentre outras funções, uma delas é fabricar esse hormônio chamado estrógeno. O estrógeno, por sua vez, vai ser responsável pelas mudanças no corpo das garotas, como o surgimento de pelos nas axilas e nas regiões genitais, assim como o alargamento dos quadris e o desenvolvimento das mamas. Já o outro hormônio, o LH, ele é responsável pela liberação dos ovócitos amadurecidos. Esse fenômeno da liberação dos ovócitos amadurecidos é chamado de ovulação, que acontece ali, ó, nos ovários. Dê uma olhada na figura. Nesse processo de ovulação, acontecem dois processos interessantes. A produção de mais estrógeno, assim como a produção de um outro hormônio chamado de progesterona. E a progesterona vai ser responsabilizada por um processo que nós chamamos de ciclo menstrual. Como que é o ciclo menstrual? Mês após mês,
mais ou menos aí de 28 dias em 28 dias, de 31 a 31 dias, o corpo da mulher se prepara para uma possível gestação. Então, lá nos ovários, a maturação e liberação dos ovócitos, que é o fenômeno que eu chamei, né, que eu falei para vocês, que se chama ovulação. Mas o útero, por sua vez, ele também vai fazer algumas coisas. O útero, gente, é mais ou menos o tamanho de um punho fechado. Lá dentro dele, numa região chamada endométrio, ele vai desenvolvendo mês a mês vários vasos sanguíneos e estruturas capazes de abrigar o embrião ali, caso o óvulo, que foi liberado na ovulação, seja fecundado por um espermatozoide. Entretanto, pode acontecer dessa fecundação não acontecer. Quando a fecundação não acontece, cerca de 14 dias depois, ocorre a menstruação, que é esse sangramento resultante do descamamento ali do endométrio, quando aqueles vasos sanguíneos deixam de ficarem ali e são eliminados através da menstruação. Gente, essas mudanças todas que acontecem no corpo no momento da adolescência diferenciam ainda mais o sexo biológico, né, feminino do masculino. Essa diferenciação nós chamamos de características sexuais secundárias. Mariana, que coisa interessante, hein? Então, os hormônios causam essas mudanças todas no corpo? Sim, eles causam essas mudanças preparando o corpo para o processo reprodutivo da espécie. É através da reprodução que a espécie continua perpetuando na Terra, né? Só que esses hormônios, eles também podem provocar algumas alterações emocionais, comportamentais, que também estão bastante ligados às próprias mudanças que acontecem no corpo. Então, é muito interessante pensar que você pense no seguinte: todo adulto já passou pela adolescência, já passou por esse processo de mudança, assim como você possivelmente está passando. É uma fase natural da vida humana. E por que é interessante a gente saber sobre isso? Primeiro, para poder conhecer melhor como o nosso corpo funciona. Segundo, para que a gente possa saber a nossa responsabilidade em relação à nossa saúde física, à nossa saúde emocional e também garantir nas nossas relações íntimas com as pessoas, também, né, essa responsabilidade pela saúde física e emocional daquela pessoa que convive. Certinho? Então a aula de hoje se encerra por aqui. Agradeço muito a sua presença. Grande abraço, fique bem e até a próxima!